Amém. A paz do Senhor para todos. Que a mão poderosa do Senhor possa estar sobre nós nesta sexta-feira abençoada. Sexta-feira que o Senhor preparou para nós, né? Uma sexta-feira cheia do poder, da graça, do nome do Senhor. Que a presença dele possa inundar a sua vida hoje, possa se encher de graça, de poder e de unção. Amém? Hoje nós iremos falar sobre chamado para o servir. Esse é o tema do nosso estudo hoje. Chamados para servir. Mordomia cristã. Então hoje iremos falar sobre isso, tá? Já abra a sua Bíblia no livro de 1ª Epístola de Paulo aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 1 e 2, aonde assim estaremos meditando na palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Amém? Já pegou caneta? Já pegou papel? Então pega, é muito importante para a anotação, né? Que quando anotamos, não esquecemos. Então já pega aí seu papel, já pega a sua caneta, para assim podemos ouvir a voz de Deus nesse dia. Glória a Deus. Vamos orar? Então, se liga com o trono da graça do Senhor e vamos falar com o Papai do Céu. Senhor Deus, santo é o teu nome, poderoso é o Senhor, o Rei da graça, o Rei da glória, o eterno. Graça te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo dia que o Senhor tem nos concedido, pelo teu amor, pelo teu poder, pela tua unção sobre nós. Toma, Pai, essa noite
em suas mãos. Toma esse estudo, ó Pai, que venha encher, ó Deus, o nosso coração de alegria, o nosso peito, ó Pai, do fogo do Teu Santo Espírito. Pai, que esta live venha alcançar vida, que pessoas possam ser transformadas pelo poder que há em Teu nome. Amém. Tudo bem. Hoje não iremos falar sobre Apocalipse, porque o nosso assunto, que Apocalipse acabou, né, que eram as 7 cartas do Apocalipse, mas hoje iremos falar sobre outra coisa muito importante para os servos do Senhor, que é o serviço na casa de Deus. Você foi chamado para servir ao Senhor. Eu fui chamado para servir ao Senhor. Esse é o meu primeiro chamado, querido. Eu fui chamado para ser pastor. Não, ser pastor não foi o meu primeiro chamado. Eu fui chamado para servir ao Senhor e ser mordomo na sua casa. Os outros cargos foram consequência desse chamado do serviço, porque todos os outros cargos, todas as outras funções que ocupamos diante de Deus simplesmente para o enriquecimento da graça, da glória, do poder, da unção do Senhor, para o crescimento da obra do Deus Todo-Poderoso, né? Então, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 4, versículo de número 1. Diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministro de Cristo e despenseiro dos ministérios de Deus. Em outra tradução, vai estar dizendo servo, como os homens me considerem como servo de Deus. Ora, além disso que requer dos despenseiros, ou seja, o que requer dos servos de Deus, que cada um deles seja encontrado fiel. Então, Paulo está falando para a igreja de Coríntios. Não vamos nos ater aqui porque Paulo escreveu para Coríntios, mas é apenas esse versículo, esses 2 versículos. Paulo está declarando para a igreja de Coríntios o seguinte: Deus me chamou para servir e eu quero que os homens me vejam como servo, como aquele que serve ao Deus. E Paulo, você sabe que Paulo foi um servo, foi um dispenseiro do Senhor. Paulo foi um mordomo fiel a Deus, que não tinha medo de trabalhar para Deus. Aí vem a primeira pergunta do nosso estudo, né? O que é ser um mordomo? O que é ser um mordomo? Vamos pensar. Aí nós temos que entender o que é a palavra mordomo. A mordomia em si, né? A palavra mordomia vem de mordomo. Mordomo é o que? É um administrador, aquele que zela pelo bem do seu senhor. Então o mordomo é aquele que zela, que cuida da casa. Então vamos lá. Então o mordomo é aquele que cuida da casa, que dirige, que tem a direção. E o mordomo é aquele que tem a confiança do dono da casa. Um exemplo, que eu tivesse um mordomo ou que eu fosse um mordomo de uma casa, o dono da casa ia chegar para mim e entregar a chave nas minhas mãos e ia confiar tudo que ele tem nas minhas mãos, porque eu sou o administrador daquela casa, dos bens do meu Senhor. Então o mordomo nada mais é do que um administrador. Quando falamos de mordomos de Deus, é aquele que é um administrador de Deus, aquele que administra os negócios do Senhor. Deus nos chamou para ser administradores, glória a Deus. Deus nos chamou para esse serviço, para administrar o bem dele. Quando o mordomo se sente dono dos bens do seu Senhor, ele traz o seu Senhor. Porque o que nós temos que entender, querido, que mordomo não é dono. Mordomo é o dispenseiro. Mordomo é o administrador, aquele que zela, aquele que cuida do bem do outro,
que eu sou mordomo do Senhor, que Ele me chamou para uma mordomia cristã, porque mordomia cristã não quer dizer que você vai estar deitado numa rede com aguinha de coco. Isso é bom. Mordomia não é isso. Mordomia é serviço. E serviço para quem, pastor? Serviço para Deus, porque Deus nos chamou para servir. Lembre-se disso. Deus te chamou para servir a Ele, servir o reino. Glória a Deus por isso. Então, você não é dono, eu não sou dono. Então, no dia que eu me sentir dono daquilo que não é meu, eu vou trair o meu Senhor. O meu Senhor me confiou os seus bens. Eu não sou dono de nada. É isso. Primeira coisa que um mordomo, que um servo fiel do Senhor, ele tem que colocar na mente é o seguinte: não sou dono de nada. Tudo pertence ao Senhor. O cargo que você tem não é seu, pertence a Deus. Os dons que Ele te deu não é seu, é do seu Senhor. Tudo que temos não é nosso, mas é de Deus. Simplesmente administramos aquilo que o nosso Senhor colocou em nossas mãos. Quando o mordomo deixa de cuidar com zelo e fidelidade dos bens do seu Senhor, ele torna-se infiel. Então, no momento que eu deixo de cuidar daquilo que Deus colocou nas minhas mãos com zelo, eu passo a ser infiel. Porque o Senhor, Ele quer que eu e você temos que ter, melhor palavra, zelo pelas coisas dele. Salmo 69, versículo 9. Vamos ver o que está escrito lá. Salmo 69, versículo 9. Anotou essa referência? Diz assim o texto da Sagrada Escritura, Salmo 69, versículo 9. Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias do que te ultrajem caem sobre mim. Pois o zelo da tua casa me consumiu. O zelo pelas coisas do Senhor tem me consumido. O zelo pelas coisas do Senhor tem que nos consumir, querido. Eu não estou falando de esse consumo que eu tenho que me mostrar para A ou B, mostrar serviço para homem. Não. O zelo da casa do Senhor me consumiu. Eu tenho que mostrar zelo. Isso tem que me consumir. Eu tenho que ser zeloso pelaquilo que Deus colocou nas minhas mãos. A obra do Senhor tem que ser feita com zelo, com amor. Amor. Porque quando eu coloco amor, e olha lá, está escrito lá em 1 Coríntios 13, versículo 1, se não tiver amor, ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado, ainda que eu embalasse a língua dos anjos dos homens, se não tiver amor, nada disso vai me aproveitar. Então o que vai aproveitar? Eu trabalhar, fazer as coisas do Senhor, ir para a igreja, evangelizar, cantar, visitar, mas eu não amo isso, eu faço isso para que as pessoas possam notar esse trabalho em mim. Na verdade, querido, eu não quero que as pessoas me vejam. Quem tem que nos ver, aleluia, é o Deus Todo-Poderoso. E o zelo da sua casa tem que nos consumir, porque fazemos, aleluia, por amor à obra do Senhor. Eu creio que você faz a obra do Senhor por amor. Eu creio nisso. Por que devemos ser mordomos de Deus? Por que devemos ser mordomos de Deus? Primeiro, porque Deus, como dono e sustentador do universo, nos delegou essa função. Deus, ele é dono
de tudo. Lembre-se disso. Você não é dono de nada. E ele sendo dono de tudo, ele delegou, aleluia, para nós essa função. Qual é a função? A função do zelo, a função do cuidado, a função de administrar o bem do nosso Deus, administrar o bem dele. Qual é os bens dele? As suas coisas. Ele tem colocado essa função em nossas mãos. Como você tem cuidado das coisas do Senhor? Como nós temos cuidado daquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, queridos? Porque devemos ser mordomos, porque Deus, como dono e sustentador do universo, nos delegou essa função. Olha que coisa linda! Deus é o dono do universo. Ele delegou, aleluia, essa função a mim e a você. Qual é a função, pastor? De cuidar das coisas dele. Olha só, tão pequenininho que somos. Mas ele olhou para nós e confiou em nós. Ei, eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite. Deus olha para você e confia em você, querido. Ele confia em você. Ele confia tanto que ele, aleluia, confiou em você os seus bens. Ele colocou nas suas mãos. Isso mostra a confiança que Deus colocou em nós. Aleluia. A função do homem é de mordomo e não de proprietário. Deus confiou em nós, delegou a mim e a você esta função, mas a minha função é de mordomo e não de proprietário. Vamos ver a escritura? Gênesis capítulo 2, versículo 15 a 17. Gênesis capítulo 2, versículo 15 e 17. Glória a Deus. É bom sermos mordomos do Senhor, sermos servo do Cristo, do Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. Já não se chamo mais servo, mas de amigo, né? Coisa linda também. Vamos lá. Gênesis capítulo 2, versículo 15 até o versículo 17 vai nos falar assim. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. O Senhor Deus lhe deu esta ordem: toda árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Então, olha só, Deus nos chamou para cuidar da casa. Então, somos mordomos, não somos proprietários. Deus plantou um jardim, se lembra do texto, e colocou ali o homem para fazer o quê? Para cuidar do jardim de Deus. Deus falou para o homem: aí está o jardim, vai cultivar, vai cuidar, você é o mordomo, você tem aí a responsabilidade. Só não quero uma coisa: você não pode comer aquilo ali, você não pode comer aquela árvore. Então, é aquilo que Deus tem falado para mim e para você. Ele tem colocado em nossas mãos a função da mordomia, do serviço. Ele tem confiado em nós. Você não é um proprietário, você obedece ao seu Senhor. E que possamos tomar o cuidado todos os dias de obedecer a Deus. Obedecer a Deus em todos os sentidos. Querido, todos os dias. A luta, todos os dias o inimigo se levanta, todos os dias somos tentados, mas precisamos fugir disso para podermos ser fiel ao nosso Deus. Deus é o dono de tudo e não nos passou as escrituras do que lhe pertence. Olha que coisa interessante. Deus é o dono de tudo. Nenhum momento ele escreveu, lavrou uma escritura e entregou para mim. Falou: Cristiano, agora esse é teu. Não. Não, ele não me lavrou a escritura, não me entregou. Tudo pertence a ele. Tudo é dele. Tudo é para ele. Tudo é por meio dele. Tudo é para a glória dele. O que nós temos?
Nós temos a glória dele sobre as nossas vidas. O que nós temos? Temos a confiança dele sobre nós. Abra sua Bíblia aí, no livro de Salmos, capítulo de número 24, versículo 1. Anote aí o texto, Salmos 24, versículo 1, que diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que neles habitam. Então, tudo que tem na terra, tudo que tem nos céus, tudo que tem no mundo, é de Deus. Oh, que coisa linda! Isso que mostra uma coisa, que você e eu somos de Deus. Aleluia! Você e eu pertencemos ao Abba, ao Deus Todo-Poderoso. A sua glória, a sua graça, o seu poder está sobre nós. Imperfeito que somos, mas Ele nos escolheu. Ele não nos escolheu para sermos reis. Ele não nos escolheu para ganharmos as primeiras posições, não. Ele nos escolheu para sermos servos. Essa é a primeira função que eu preciso ter, e que o que Deus quiser, eu quero seja a última também, porque é a única função que teremos que ter, e a melhor função do mundo é ser servo do Senhor Deus Todo-Poderoso. Quais as implicações de sermos mordomos de Deus? Quais as implicações? Primeiro, passamos a ter um profundo senso do sagrado. Acaba-se a distinção entre o sagrado e o profano, atividades seculares e as religiosas. Quando entendemos que somos servos de Deus, que somos mordomos, dispenseiros, que temos que cuidar das coisas de Deus, temos um profundo senso do sagrado. Não queremos misturar o sagrado com o profano. Não podemos, querido, nenhum momento misturar o sagrado com o profano. Porque o Senhor Deus, Ele tem falado isso para nós. Que nós não podemos misturar o santo com o sagrado. O que mais temos visto, queridas, pessoas misturando o santo com o sagrado. Hoje dentro das igrejas, o oba-oba. A igreja que era para ir para o mundo. Deixa eu explicar isso. A igreja que era para ir para o mundo, para pregar e para anunciar o evangelho, temos trazido o mundo para a igreja. Ah, não, isso é estratégia para ganharmos almas. Isso é estratégia para chamarmos jovens. Isso é estratégia para chamarmos pessoas, querido. A maior estratégia que temos que ter para ganharmos almas ainda é oração e palavra, porque quem dá crescimento é o Senhor, quem salva é o Espírito Santo, aleluia. Quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo é o Senhor, Espírito Santo, não sou eu, não é a minha oratória, não é a minha eloquência. O que convence o homem é o Senhor, Espírito Santo, não é o fechando, apagando as luzes, colocando um jogo de luz na igreja, não é inventando as coisas que vou chamar pessoas para a igreja. Até chamo, mas as pessoas não vão sendo salvas. Por que as pessoas não vão sendo salvas? Porque a igreja vai se inchando. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Senhor Espírito Santo. Abra essa Bíblia aí, Ezequiel. Olha só o que diz lá em Ezequiel, capítulo 44, versículo de número 23. Ezequiel 44, 23. Diz assim:
A meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo. Aqui é a reforma ministerial do santuário. Sabe que o povo de Israel está no cativeiro babilônico, nesse texto de Ezequiel. E Deus está falando para Ezequiel o seguinte: eu vou trazer o povo de volta. O povo vai voltar para a sua terra. O povo vai voltar a me adorar como é para me adorar. E eles vão aprender a diferenciar entre o santo e o profano. Será que nós temos aprendido a diferenciar entre o santo e o profano? Abra sua Bíblia em mais um texto aí. Salmo de número 137. Abra aí. Eu amo esse texto. Eu gosto desse texto do Salmo 137. Eu insisto muito forte esse texto do Salmo 137. Diz assim o versículo 1. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levavam cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai algum dos cânticos de Sião. Versículo 4, pensa a atenção nesse versículo. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Como podemos entoar, querido, o canto do Senhor em terra estranha? Como vamos misturar o santo com o profano? Que Deus me chamou para servir. Eu tenho que ter zelo. Eu tenho que ter o senso daquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que é santo, daquilo que não é santo, daquilo que é santo, daquilo que é profano. Como eu vou misturar as coisas? Como eu vou estar louvando a Deus, estar louvando o inimigo? Como eu vou estar fazendo isso? Ah, não, eu posso porque é um trabalho. Não, querido. Deus quer que renunciamos. Ele cuida. O Senhor da seara, aquele que nos regimentou, que nos colocou como mordomo da sua casa, Ele cuida de nós. Não precisamos dar jeitinho. Só precisamos fazer aquilo que Ele manda. Glória a Deus por isso. Passamos a ter um profundo senso de responsabilidade. Também passamos a ter um profundo senso de responsabilidade quando eu começo a entender porque eu sou mordomo, porque eu sou um servo, porque eu fui chamado para servir. Eu tenho um profundo senso de responsabilidade. E a responsabilidade é com quem? Com tudo. Responsabilidade com palavra, responsabilidade com horário, isso também é importante. Responsabilidade com horário, responsabilidade com tudo aquilo que Deus nos chamou, com tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Lembra-se que o nosso Deus é um Deus zeloso, o nosso Deus é um Deus de ordem. A primeira lei do céu é a ordem. Que a primeira lei do céu é a ordem. Deus é um Deus organizado. Ele não é um Deus de bagunça. Ele não é um Deus irresponsável. Ele é um Deus com responsabilidade. Ele é um Deus fiel. Glória a Deus. Vamos lá. Vamos prestar conta da nossa mordomia. Você sabia disso? Que você e eu iremos prestar conta a Deus do nosso serviço? Sim, isso é uma grande verdade. Eu e você iremos prestar conta a Deus do nosso serviço. Vamos ler um texto lá? Vamos abrir sua Bíblia aí no livro de Lucas. Lucas capítulo 16, versículo de número 1 e 2. Lucas capítulo 16, versículo de número 1, versículo de número 2. Glória a Deus. Lucas capítulo 16,
versículo 1 e 2. Diz assim: Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-lhe chamar, lhe disse: que isto que ouço a teu respeito, presta conta da tua administração, porque já não pode mais continuar nela. Então o Senhor usa uma parábola para falar para o discípulo seguinte: que aquele que nos chamou, aquele que nos regimentou, ele um dia vai pedir para eu prestar conta do meu serviço. Um dia ele vai pedir para você prestar conta do seu serviço. O que iremos apresentar ao Senhor? Qual é o serviço que iremos apresentar ao Deus Todo-Poderoso? Terceiro, passamos a ter um profundo senso de dependência. Querido, dependemos do Senhor. Quando eu entendo que eu não tenho nada, quando eu entendo que eu não sou dono do meu ministério, eu não sou dono dos meus dons, eu não sou dono da igreja, eu posso ser pastor, mas não sou dono da igreja, eu posso, não sou dono de nada. Quando eu entendo que eu não tenho nada, que eu não sou dono de nada, passo a ter um profundo senso de dependência. Todo momento eu sou dependente de Deus. O que o dependente de Deus faz? O dependente de Deus confia em Deus. O dependente de Deus sabe que Deus irá suprir a sua necessidade. Salmo 91, versículo 1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Aquele que está aonde? Sentado aonde? Aonde? No esconderijo. Então a gente vai descansar aonde? No esconderijo, na sombra do Altíssimo. Vamos ficar ali. Isso mostra confiança. Confiança em quem? Confiança em Deus. Isso mostra que somos dependentes de Deus em todo tempo. Então nós temos o senso de dependência. Eu dependo de Deus, querido. Quando tudo mais faltar, ainda temos a fé. Lembra-se disso. Quando tudo mais faltar, ainda temos a fé. Eu falava isso para minha esposa quando a gente era noiva. A gente estava construindo casa e sem um dinheiro, sem R$1, não tinha dinheiro para construir casa, e eu construindo a casa, desempregado, querendo trabalhar, mas as portas não se abriam, e fazendo obra, e a obra nunca parou. Deus foi fiel e cuidou de tudo. Mas eu virava para ela e falava assim: quando tudo mais me faltar, eu ainda tenho a fé. Eita Deus! Quando tudo mais te faltar, querido, você ainda tem a fé. Porque a fé é que vai fazer a diferença. A fé vai fazer as mãos do Senhor se mover. Quando tudo mais te faltar na sua vida, lembra que você está nos cuidados de Deus. E quem cuida de você é o Senhor da seara. Quem cuida de você é quem te chamou. Quem te chamou, Ele te garante. Quem te chamou, Ele te respalda. Quem te chamou, te embasa. Quem te chamou, Ele te prepara. Quem te chamou, Ele cuida. Quem te chamou, Ele sustenta. Quem te chamou, você ainda está na palma da mão dEle. Glória a Deus. Aleluia. 1 Pedro capítulo 4, versículo de número 10. Abra aí, por favor. 1 Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 10. 1 Pedro 4, 10. Vai falar assim: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Servis uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Que Deus te deu o dom, querido, não é para você se mostrar.
que Deus te deu o dom, não é para você ficar aí, Deus me deu o dom, eu tenho um dom de cantar, dom de tocar, eu tenho um dom da palavra. Não, querido, Deus não te chamou para isso. Deus chamou para você usar esse dom para servir o servo dele, para servir os filhos de Deus. Deus me chamou e me deu os dons para servir a igreja. Esse é o meu chamado, chamado para servir a Ele. E servir a Ele, me cabe servir a noiva. Você está entendendo? Quando eu sirvo o dono, quando eu sirvo o noivo, automaticamente eu vou servir a noiva. Então Deus me chamou para o seu serviço. E Ele colocou a sua noiva nas minhas mãos. Ele colocou os dons das minhas mãos para mim poder servir a noiva. E Ele quer que eu sirva a noiva, quer que eu tenha um zelo por ela, Ele quer que eu tenha um zelo pela sua casa, Ele quer que eu tenha um zelo pelas suas coisas. Vamos ter zelo, cuidado. 2 Timóteo 2,21. 2 Timóteo 2,21. Diz assim um texto da Sagrada Escritura: assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra. Quando nós nos purificamos para dos erros, seremos utensílios para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Deus vai nos purificar, porque reconhecemos os nossos erros, reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos que necessitamos da graça dele, do perdão dele, da misericórdia dele. No momento que reconhecemos os erros, reconhecemos o nosso pecado, ele nos faz um utensílio, um vaso para a honra, um utensílio para a honra, para o quê? Para a sua glória, para o seu reino. Para o quê? Para o trabalho, para o seu serviço. É isso que Ele tem nos feito. Ele tem nos chamado para o seu serviço, Ele tem nos santificado e tem nos aperfeiçoado para a boa e perfeita obra do Senhor. Amém, querido? Para fechar, nenhum mordomo poderá desempenhar o seu sublime papel sem total dependência de Deus, sem o poder do Espírito Santo. Nenhum mordomo poderá desempenhar o seu sublime papel sem total dependência de Deus, sem o poder do Senhor Espírito Santo. Não tem como desempenharmos, querido, o nosso papel que o Senhor tem confiado a nós, sem o poder de Deus, sem a graça de Deus, sem o poder do Espírito Santo de Deus. Querido, o Espírito Santo de Deus é que faz a diferença. É a unção do Senhor sobre as nossas vidas que faz a diferença. É a unção do Senhor que separa quem é e quem não é do reino. É a unção do Senhor que nos separa daqueles que estão de engano e daqueles que querem levar a obra de Deus a sério. Querido, Deus nos chamou para levarmos a sua obra a sério. E nós só podemos levar a sua obra a sério que estivermos cheios do Santo Espírito de Deus. E Ele quer hoje te encher. Isaías capítulo 61, versículo 1 e 3 ao 3, diz assim, olha, abra aí a sua Bíblia, Isaías 61, versículo 1, é o finalzinho do estudo de hoje, não é tão grande como o de Apocalipse, né? 61, 1 diz assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos, e pôr em liberdade aos algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor,
o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Pôs sobre quem em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim que se chame carvalho de justiça, plantado pelo Senhor para a sua glória. Aleluia! Fomos plantados para o Senhor, para a sua glória. Fomos plantados para o Senhor, para o seu serviço. O Espírito do Senhor Deus está sobre você. O Espírito do Senhor Deus está sobre nós. E Ele nos chamou para servir. O tema do nosso estudo de hoje foi esse: chamados para servir, mordomia cristã. Fomos chamados para servir. Você foi chamado para quê? Hein? Para que você foi chamado? Deus te chamou para servir. Deus te chamou para estar aos pés dele. Esse é o nosso chamado. Que esse chamado, querido, que esse chamado venha te encher. Que esse chamado venha te causar em você zelo, amor, cuidado. Que você venha entender que você não é dono da casa. Venha entender que nada te pertence, mas tudo pertence a Deus. Entendemos isso, vamos entender que necessitamos e precisamos do Senhor, porque tudo que temos não é nosso. Apenas administramos aquilo que Deus nos deu. Eu vejo muita gente se gloriar com os dons. Eu vejo muita gente se encher com os dons. Eu tenho um amigo, ele me contou algo que aconteceu com ele. Esse amigo, ele era ministro de louvor, o cara, ele cantava muito, ele tinha feito escola de canto, fez Vila-Lobos, músico, maestro, regente. Então, numa grande congresso na igreja que ele congregava, ele era um dos um dos solistas do congresso da mocidade, e uma congregação onde tinha uma igreja que tinha para mais de 20 congregações. Então todos os jovens de todas as mocidades e congregações estariam, então teria para mais de 300 jovens. Ele seria um dos solistas. Ele caiu na infidelidade, da infelicidade de falar assim: nem Deus tira a minha voz. No dia do congresso, ele não conseguiu solar. No dia do congresso, na hora do solo, ele abriu a boca e não saía a voz. Não saía a voz. E ele virou, abaixou a cabeça. De repente vem um irmão, fala no ouvido dele a seguinte palavra: você falou para mim que nem eu tiro a sua voz. Estou tirando ela hoje para mostrar para você que eu sou Deus, que tudo que você tem me pertence, nada você tem. Então, querido, que possamos entender que tudo que temos é de Deus, não é nosso, porque Deus nos ama, e Ele nos ama tanto que confiou em nós as suas coisas. Bem, vamos ouvir um louvor e depois eu estarei fazendo a oração de encerramento. Então, começa a pedir para Deus fidelidade, começa a pedir para Deus perdão, começa a pedir para Deus: ah, pastor, eu não sei os meus dons, eu não sei para que eu sirvo. Não, Deus te chamou para servir. Pede para Deus te queimar, te encher do seu fogo, do seu Santo Espírito. Peça para Deus nesse momento te encher. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Senhor.
Tu és santo. Muito obrigado, Deus. Glória a Deus. Vai falando com Deus aí, querido. Ele é poderoso para fazer. Deixa aí queimar na sua vida nesse momento. Senhor Deus e Pai, santo é o teu nome. Poderoso é o Senhor, o Rei da Glória, o Eterno. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Senhor, muito obrigado, Senhor, por tudo que você tem feito em nossas vidas. Mas, Senhor, a glória, que isso possa, Deus, acender um fogo em nosso peito. Que o Senhor possa, Senhor, aleluia, nos dar, ó Pai, nos dar descanso, ó Pai, desse fogo, mas que o Senhor possa nos encher. Que o Senhor possa, Pai, completar a obra, ó Pai, em nossas vidas. Porque aquele que nos chamou é fiel para completar. Aquele que nos chamou é fiel para nos respaldar. Aquele que nos chamou é fiel para fazer. Então, meu Senhor da glória, por favor, faça em nós, Senhor, oh Deus, a tua vontade, porque precisamos, oh Deus, ser cheios de ti. Senhor, entendemos nessa noite que somos mordomos, que fomos chamados para servir, que o Senhor nos chamou para o serviço da sua casa, o Senhor nos chamou para o serviço do seu reino. Senhor, não queremos negligenciar o seu reino. Então, por favor, Senhor, toma conta de nós. Por favor, Senhor, cuida de nós. Não nos deixa sermos, ó Pai, o servo fiel. Não nos deixa, Senhor, se acharmos dono daquilo que não somos donos, porque não somos dono de nada, mas entendemos que o Senhor é dono, que o Senhor é dono, o Senhor tem cuidado de nós, então cuida, Pai, do seu povo. Senhor, coloca em nós, ó Pai, humildade, coloca em nós, Senhor, amor, coloca em nós zelo, Senhor, pelas tuas coisas, pela sua obra. Senhor Deus, que não possamos, ó Pai, ser igual ao mundo, que não venhamos achar, ó Pai, Senhor, ser, ó Pai, misturar o santo com o profano, mas que possamos, ó Pai, distinguir, ó Deus, o que é santo, o que é profano, distinguir, ó Pai, porque o Senhor nos chamou, e eu sei, ó Pai, porque o Senhor me chamou para servir o seu reino, e essa é a maior função e a melhor função que eu já tive em toda a minha vida, ser servo do Senhor. Então, Senhor, encha de peito, ó Pai, e nos dê disposição para o serviço. Enche-nos, Senhor. Nos dê, ó Deus, um final de semana abençoado, uma noite cheia do teu poder. Que a tua paz, que a tua glória possa estar sobre nós, em nome de Jesus. Querido, que o amor de Deus possa estar sobre a sua vida hoje, tá? Que Ele possa te conceder uma linda noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fica na paz do Senhor.